alunos e alunas de todo o estado do Paraná. Estou aqui novamente, professor Paulo Brito, para a gente trabalhar, dar continuidade àquilo que a gente vem estudando sobre a instalação do regime militar no Brasil a partir de 1964. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula de História. O objetivo da aula de hoje é a gente identificar e compreender esse processo que resulta na instalação do regime militar no Brasil e no Paraná e as questões relacionadas à memória e à narrativa desse período da história do Brasil e a justiça, sobre os casos de violência, de violação dos direitos humanos que acontece nesse período. Nós precisamos compreender também e identificar qual é o contexto internacional do mundo todo e daqui do Brasil na década de 60, que fez com que a gente vivesse esse período, a partir de 64, que é conhecido como regime militar no Brasil. Tá bom? A gente vai retomar algumas questões da aula anterior que vocês tiveram comigo, em que a gente trouxe elementos que fez com que a gente chegasse, então, até o ano de 1964, né? Então a gente tem um golpe militar no dia 31 de março de 64, a gente vai lembrar do golpe, vai lembrar aquele período anterior ao golpe de democracia populista, o governo do João Goulart, quando ele realiza o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, falando das reformas de base, e a resposta da sociedade conservadora, da Igreja Católica, dos militares, é a organização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo e o golpe militar no dia 31 de março, que depõe o presidente João Goulart, vai se exilar no Uruguai, instala no Brasil, a partir de então, um regime militar que vai durar pelos próximos 21 anos, até 1985. No contexto internacional, a gente já fez essa retomada na aula passada, mas eu insisto, e é sempre bom lembrá-los, nós estamos no momento mais crítico da Guerra Fria, daquela bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética. Então a gente está no momento mais crítico dessa guerra, de tensão dessa Guerra Fria, e isso vai se refletir aqui no Brasil também, com esses governos militares que vão se aliar aos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. O primeiro presidente que assume o Brasil durante o regime militar é o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Nós falamos sobre ele na aula passada. Ele vai governar a partir de 1964 até 1967. E é neste governo do Castelo Branco que a gente vai ter a decretação dos atos institucionais, ato 1, ato 2, ato 3, o 4 que a gente viu na aula passada. O ato institucional número 1, feito já no início de abril de 64, quando Castelo Branco assume, tornando as eleições para presidente do Brasil de forma indireta, ou seja, nós não votamos mais para presidente do Brasil. O ato institucional número 2, trago aqui para vocês, é aquele que acabou com os partidos políticos aqui no Brasil, acabou com o pluripartidarismo e criou o bipartidarismo, 2 partidos políticos, de um lado a Arena, que era governista, Aliança Renovadora Nacional, e de outro lado o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o único partido de oposição permitido pelo regime militar. O ato institucional número 3 determina eleições indiretas para governador, uma vez que a oposição, que não podia disputar a presidência do Brasil, organiza-se nos estados, então agora o ato 3 determina a eleição indireta para governador e os governadores indicando os prefeitos das capitais. O ato institucional número 4 é aquele que convoca uma nova Assembleia para que fosse votada uma nova Constituição, e essa Constituição tem de caráter autoritário, não vai ser uma Constituição que vai trazer aí avanços democráticos para o Brasil. Ainda no governo de Castelo Branco, a gente tem a lei da imprensa, que é a lei que censura revistas e jornais, que não podem publicar notícias contrárias ao governo ou notícias alusivas à União Soviética, que era considerado um movimento subversivo aqui no Brasil. E a Lei de Segurança Nacional, que dá à Justiça Militar do Brasil o direito de julgar crimes de subversão, aqueles crimes em que o governo acredita que a pessoa tenha relações com o comunismo ou com a União Soviética. Então esse é o contexto do Brasil no início da década de 60, com a deposição do João Goulart e a instalação de um regime militar no Brasil e o primeiro presidente, o Castelo Branco. Essa charge nós vimos na aula passada, a charge do Fortuna,
para o jornal Correio da Manhã, em 1966, quando a lei da imprensa foi editada, foi decretada aqui no Brasil, e a gente percebe, né, naquela época, né, a gente pode chamar de charge, eu às vezes costumo dizer que era até um meme, né, que o leitor vai ler o seu jornal, mas algumas notícias já não aparecem mais no jornal. Tá? Elas são retiradas obrigatoriamente pela censura que se instala no Brasil a partir de 1966 com a lei da imprensa. Trago aqui, para a gente começar bem a aula, para a gente começar a pensar um pouquinho mais, um quiz para vocês. Vamos fazer junto esse quiz, vou ler aqui para vocês. Ó. Em 1967 foi decretada no Brasil a lei da imprensa. O que determinava a lei da imprensa? Vem aqui, ó. Alternativa A, acesso aos meios de comunicação, aos arquivos do governo militar. Alternativa B, censura aos meios de comunicação, como jornais e revista. Ou alternativa C, a regulamentação da profissão de jornalista. Vou dar um tempo na tela, vamos juntos fazer esses exercícios, tá bom? Até logo!
Pessoal, voltamos, né? Conseguiram fazer nosso quiz? Antes de eu dar a resposta para você, da gente fazer essa correção juntos, eu tenho um recadinho. Preste atenção, hein? O registro de frequência no Classroom, ele mudou. Agora você clica no link número 1, tem a atividade obrigatória, realiza a atividade e envia. Pronto, a sua presença está garantida. Não esqueça, hein? Terminou a nossa aula aqui, vai lá no Classroom e garanta a sua presença, né? Tem aqui o nosso quiz, que fala sobre a Lei de Segurança, a Lei da Imprensa no Brasil de 1966. O que essa lei trazia para a gente, né? Fizeram em casa? Bem tranquilo, né? Ela censurava os meios de comunicação, como jornais e revistas. Prof, existia TV naquela época? Já existia, Assis Chateaubriand já havia trazido a TV para o Brasil, ela estava em um processo de consolidação, então os meios de comunicação mais utilizados no Brasil eram o rádio e os meios impressos, então a gente vai ter essa censura no Brasil a partir de 1966 com a Lei da Imprensa, que vai censurar o que vai ser publicado, né? Em 1967, então nós temos a eleição indireta. Lembram que o ato institucional número 1 determinava a eleição indireta para a presidência do Brasil. Então quem que vai ser eleito pelo Congresso, pelos militares, em 1967? O general Costa e Silva, que é esse aqui da foto que eu trago para vocês. O general Costa e Silva, a partir de 1967, torna-se então o segundo presidente militar do Brasil. Com a ascensão do Costa e Silva à presidência do Brasil em 1967, os generais da chamada linha dura assumem o poder no Brasil. Então havia uma certa divisão entre os militares, embora comungassem dos mesmos princípios, né, estavam na governança do Brasil, mas você tinha os militares linha dura, que eram então aí liderados pelo Costa e Silva, e você tinha um outro grupo liderado pelo Castelo Branco, o ex-presidente militar do Brasil, que não era considerado de linha dura, né? Os militares dessa linha, da linha dura, que é o de Costa e Silva, eles defendem uma radicalização na luta contra o que eles consideravam, né, uma ameaça interna, os inimigos internos e a subversão. Lembrando que a subversão é quando eles acreditavam que uma pessoa ou uma instituição pudesse ter uma ligação com o comunismo. Então, a partir de 67, com a ascensão de Costa e Silva, o regime militar no Brasil ele fica mais efetivo, né? A gente tem um endurecimento da censura, da perseguição política, da violação dos direitos humanos aqui no Brasil. Para os militares da linha dura, havia a defesa da doutrina da segurança nacional. O que é a doutrina da segurança nacional defendida, né? Eles acreditavam, é uma tese defendida, que um país ele só se desenvolveria economicamente, politicamente, se não houvesse os seus inimigos internos aqui no país. E quem que eram esses inimigos internos? Aqueles que propagavam o comunismo. Então a gente vai usar bastante a palavra de subversão nessas aulas, né? Porque o governo diz que existem inimigos internos no país, que são os subversivos, e que eles devem ser eliminados em nome da doutrina da segurança nacional, que essas pessoas, instituições, elas podiam em algum momento prejudicar o desenvolvimento do país, né, e pôr em risco a segurança do país. Então elas devem ser perseguidas e eliminadas aqui do país. A resistência democrática. Então a gente vai entender da seguinte forma. O regime militar ele começa a se enrijecer, começa a endurecer, começa a cercear a liberdade de expressão, começa a perseguir pessoas, ao mesmo tempo a resistência também vai começar a ser mais forte. A partir do momento que o regime aperta o cerco às pessoas que eles consideravam opositores, aos opositores políticos, aos estudantes, artistas, essa classe de políticos, opositores, de artistas, né, de literatos da época, também organizam uma resistência de uma forma mais incisiva, mais dura, contra o governo militar. Então, a gente vai destacar o movimento estudantil, a União Nacional dos Estudantes, e o congresso que ela vai realizar daqui a alguns anos, durante o regime militar. O movimento operário vai se organizar enquanto uma grande resistência, os intelectuais e os artistas, né? A música durante o regime militar, nós vamos ver nas próximas aulas, a música ela é utilizada como forma de protesto, então ela consegue, através dos seus versos, trazer uma mensagem contrária ao regime militar. Trago aqui para vocês essa foto, eu gosto bastante dela, que é da passeata dos 100 mil, então abaixo a ditadura, né, o jovem picha
a fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro durante a passeata no dia 26 de junho. Houve um protesto dos estudantes contra a comida servida no refeitório estudantil, e durante a repressão, um desses jovens foi assassinado pela polícia. Então houve uma mobilização muito grande, e essa mobilização no Rio de Janeiro fica conhecida como a passeata dos 100 mil, que reúne de fato mais de 100 mil pessoas, e a gente tem essa foto clássica da ditadura, né, que traz alguns elementos desse processo que a ditadura estava ficando mais radical, né? Então percebam aí que a gente tem uma série de pessoas observando, e essas pessoas não tomam uma atitude de coibir a ação desse jovem que está pichando ali à frente do Teatro Municipal abaixo a ditadura. Então a gente já percebe que o regime militar ele apresenta características que pode dizer que nós estávamos vivendo aqui no Brasil um período de ditadura, desse cerceamento das liberdades de expressão. Tá bom? O movimento estudantil. Em 1968, o movimento estudantil organizado aqui no Brasil desafia o governo mais uma vez, organizando o Congresso da União Nacional dos Estudantes, o Congresso da UNE, em Ibiúna, o 30º Congresso dos Estudantes. Os congressos eles eram proibidos aqui no Brasil, principalmente ligados ao movimento estudantil, ao movimento sindical, né, a alguns opositores políticos, e esses estudantes desafiam o regime militar, reúnem milhares de estudantes em Ibiúna e realizam um congresso, o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. A polícia vai invadir o local e cerca de 700 estudantes que participavam desse congresso, eles são presos pela polícia militar, através da Lei da Segurança Nacional, como a gente viu, através de outras leis que cerceavam essa liberdade de organização estudantil, política, partidária e sindical, fazendo com que esses jovens sejam presos, né? Grandes figuras que nós temos hoje na política do Paraná e do Brasil participavam desse congresso da UNE, que foi invadido pela polícia. Aqui eu trago a atividade número 2 para vocês, que eu digo o seguinte, acompanhem aqui com o professor. A resistência à repressão e à supressão ao regime militar acontecia mesmo durante forte esquema do governo que restringia esses atos. Um exemplo de resistência ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1968. Como que ficou conhecido esse episódio de resistência no Rio de Janeiro em junho de 1968? Letra A, passeata dos 100 mil. Letra B, comício da Central do Brasil. Ou letra C, marcha da família com Deus pela liberdade. Vou deixar um tempo na tela e vocês resolvam o exercício, a gente já volta com a correção.
Pessoal, voltamos aqui com a correção do quiz, hein? Tenho certeza que vocês realizaram essa correção aí em casa, fizeram esse exercício e agora a gente vem para a correção. Então, como que era essa resistência? Ela desafia o governo, né? Tinha um forte esquema para coibir esses atos, e no Rio de Janeiro, em 1968, acontece um evento de proporção gigantesca. Qual o nome desse evento? Resposta correta aqui, ó, Passeata dos 100 mil, que a gente acabou de ver, você tem no teu material também didático, a Passeata dos 100 mil em 1968 no Rio de Janeiro. Só lembrando, né, o comício do Central do Brasil foi em 64, com João Goulart, e a Marcha da Família com Deus, pós o comício da Central do Brasil acontecendo em São Paulo, né? Resistência democrática, gente. No mesmo ano, 1968, o movimento operário se organizou com duas grandes greves aqui no Brasil. Uma delas na cidade de Contagem, Minas Gerais, cerca de 15 mil trabalhadores, e uma outra greve em São Paulo. Então, o ano de 1968 é um ano emblemático para a história mundial, né? A gente vai ter os protestos dos estudantes em Paris, né? A gente tem nos Estados Unidos a luta pela igualdade racial com Martin Luther King. Aqui no Brasil nós vimos a passeata dos 100 mil e o movimento operário se organizando. Em Minas Gerais, 15 mil trabalhadores parando, né? Fazendo a sua greve, e a greve era proibida pelo regime militar naquele período. E em São Paulo a gente vai ter também o movimento operário propondo as greves para enfrentar esse regime que se estava se intensificando no Brasil e acabando cada vez mais com as liberdades de expressão, né? Na greve de São Paulo, reprimida com muita violência pela Polícia Militar, nós vamos ter aí a prisão de cerca de 400 trabalhadores, né? Então muita gente sendo presa pelo fato de protestar, de fazer uma greve, de lutar por melhores condições de trabalho. Tá? O prelúdio do ato institucional número 5. O ato institucional número 5, ele é um ato que a gente considera o mais repressor do período militar. Ele é o ato institucional mais antidemocrático do período militar. E ele vai sendo construído aí em 1969, né? Então o que é prelúdio, o que acontece antes para que eu chegasse na decretação do ato institucional? Então durante o governo de Castelo Branco a gente teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4. No governo do Costa e Silva a gente vai ter a decretação do ato institucional número 5. Então o que é o prelúdio? O que acontece antes? O deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, ele faz um pronunciamento no Congresso, lembrando que o MDB era o único partido de oposição permitido pelo regime militar, e o Márcio Moreira Alves faz um discurso na tribuna muito contundente, né, muito enfrentando de fato o regime militar. Ele conclama a população a não participar dos desfiles de 7 de setembro, que é uma das datas mais importantes para a hierarquia militar, que até os dias de hoje organiza os desfiles militares do 7 de setembro, que é o dia da nossa independência. Então ele conclama a população a não participar dos desfiles de 7 de setembro e ele pede, inclusive, que as moças não namorem, as moças de São Paulo, né, de todo o Brasil, não tenham relações, não namorem os praças militares ou os agentes militares ou quem compunha o exército, né? A exemplo das moças da guerra do Emboaba, né? Então ele retoma aí uma guerra do século XVIII e pede para as moças paulistas não se relacionarem com os militares, o boicote ao desfile de 7 de setembro, né? O discurso do Márcio Moreira Alves serviu então de pretexto para a decretação do ato institucional número 5. Né? Então a gente tem esse discurso muito contundente, muito forte do deputado Márcio Moreira Alves, e a partir do discurso o governo exigiu que o Congresso cassasse o mandato do Márcio Moreira Alves, o Congresso não fez isso, então a gente tem a decretação do ato institucional número 5, repito para vocês, o ato mais repressor, mais antidemocrático que a gente tem durante o período militar. Trago aqui trechos do discurso do Márcio Moreira para que vocês tenham ideia de quanto esse discurso foi um discurso de enfrentamento, né? Uma narrativa oposicionista ao regime militar. A gente tem aqui, ó. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais chamam por esse repúdio à violência.
Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e se recusassem a entrar da porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação, os militares. Discordar em silêncio pouco adianta. Então, esse é um discurso, um trecho do discurso do Márcio Moreira Alves, para que vocês percebam o enfrentamento da narrativa do deputado MDBista frente ao regime militar que se instalava no Brasil e que cada vez mais tirava a liberdade de expressão das pessoas. Diante desse episódio, desse discurso do Márcio Moreira Alves, o governo então decreta o ato institucional número 5. O que traz esse ato institucional número 5, gente? Trago aqui para vocês. Dava direito ao presidente de fechar o Congresso Nacional. Então vejam que as características de uma ditadura elas se tornam mais visíveis com a decretação do ato institucional número 5, quando permite ao presidente o fechamento do Congresso Nacional. Fazer leis e determinar a intervenção em estados e municípios. Então, o ordenamento jurídico que dizia que a lei começa na Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, e a gente tem toda essa construção de um processo legislativo, com o ato institucional número 5, ele deixa de existir porque passa a ser uma prerrogativa do presidente, inclusive a intervenção nos municípios. Caçar políticos eleitos pelo povo. Então, dava ao governo pleno direito de simplesmente caçar os direitos políticos, caçar mandatos de pessoas da oposição, obviamente, MDBista, que havia sido eleita. Demitir, transferir e aposentar funcionários públicos. Então, funcionário público que tem aquela prerrogativa de não poder ser demitido, com o ato institucional número 5, ele pode ser demitido, transferido ou até mesmo aposentado. Decretar estado de sítio, que dava ao governo federal, ao presidente, prerrogativas de atuar nos estados e municípios. E suspender o direito de habeas corpus. O que é o habeas corpus? É o direito que nós, enquanto cidadãos, temos nos dias de hoje, e naquela época um direito constitucional, da pessoa responder em liberdade o seu processo, a sua acusação. Então, o governo militar retira o direito de habeas corpus. Se uma pessoa é presa preventivamente para que fosse investigada, não adiantava ela entrar com um pedido de habeas corpus, indicar o endereço e poder ficar em liberdade. Então isso fazia com que a perseguição política no Brasil se tornasse mais intensa. Várias, centenas, milhares de cidadãos, artistas, intelectuais, escritores vão ser presos no Brasil nessa época sem direito a habeas corpus, vão passar períodos da sua vida dentro do Departamento de Ordem Pública e Social, que a gente vai ver mais para frente, sem ter direito à comunicação, sem ter direito a esse habeas corpus, que é uma prerrogativa legal da nossa Constituição. Tranquilo? Trago para vocês a atividade 3, sobre o ato institucional número 5, é correto afirmar que, vamos lá, vamos fazer junto esse exercício, galera. Foi o mais repressivo dos atos, dando direito ao presidente de fechar o Congresso? Alternativa B, conclamou a nação a uma unidade política jamais vista? Ou alternativa C, restabeleceu as liberdades civis? Tempo na tela para você responder esse exercício.
Pessoal, voltamos aqui com a correção do exercício, hein? Vamos lá junto com o prof aqui? Então, o que dizia o ato institucional número 5, né? Sobre o ato número 5 é correto afirmar que, resposta correta, lembrem-se, foi o mais repressivo dos atos institucionais. Dava direito ao presidente de fechar o Congresso, entre outras prerrogativas que a gente viu na nossa aula de hoje, não é? Trago essa foto, eu particularmente gosto dessa foto, eu acho ela uma narrativa histórica muito forte, emblemática, traz para a gente alguns elementos, que é o presidente Costa e Silva, o general Costa e Silva, sentado no plenário lá em Brasília, né, na casa, no Congresso, e os deputados estão saindo, né, e ele está sentado sozinho. Então isso para mim é uma leitura que a gente faz enquanto historiador, enquanto professor de história, dessa crise, né, dessa ditadura que existia no Brasil nesse período, do presidente sozinho, ele não precisa do Congresso, né? Ele acabou de fechar o Congresso, ele se senta ali na cadeira, na primeira fileira do Congresso e a partir desse momento ele governa, ele e os outros presidentes, sem a necessidade das leis passarem pelo Congresso, né? Isso aqui foi capa de uma revista quando ele decretou o ato institucional número 5. Aumento da repressão, aumento da resistência. Lembra que o prof disse a vocês? Se eu vou aumentando essa repressão, essa perseguição, as organizações contrárias, opositoras aos regimes, também vai aumentar a sua resistência, né? Diante, então, dessa impossibilidade de se manifestar, né, pelas leis que o governo militar impunha, vários grupos se reuniram para lutar com ações armadas ou não, e daí a gente vai ter a luta armada, os grupos armados que a gente vai ver na próxima aula, e tentar desestabilizar o regime e denunciar a opressão desse regime político aqui no Brasil. Governo Costa e Silva. Em 1968, o presidente Costa e Silva foi vítima de um AVC e afastou-se da presidência, né? Por lei, quem deveria assumir era o vice dele, Pedro Aleixo, trago aqui para vocês, né? Que era civil. Pedro Aleixo ele não era militar. Porém, os militares, mais uma vez, desrespeitaram então a Constituição e ocuparam o governo por quase 2 meses até a eleição do próximo presidente militar, que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Neste período, ampliam-se os poderes do presidente da República, então a gente tem uma diminuição da participação popular, uma diminuição das questões democráticas no Brasil e uma centralização dos poderes na mão do presidente da República, né? A repressão, o autoritarismo e a tortura, ele vai então atingir o auge no regime militar a partir de 1969. Vamos aqui para a atividade 4, gente? Bem rapidinho aqui, ó, bem tranquilo, a gente faz junto. Vem com o prof. Sobre a política no Brasil na década de 60, é correto afirmar que o clima de democracia era festejado com a vitória do Brasil na Copa do Mundo do Chile em 1962, quando o Brasil foi bicampeão mundial. Após 1964, a repressão à liberdade foi uma prática comum ao regime brasileiro, ou alternativa C, a euforia econômica se deu graças aos investimentos soviéticos aqui no Brasil. Tempo na tela, o prof vai voltar com a correção com vocês.
Pessoal, voltamos então aqui com a correção. Então aqui, ó, sobre a política no Brasil na década de 60, é correto afirmar que, resposta correta, após 1964, com a instalação do regime militar, a repressão à liberdade foi uma prática comum ao regime brasileiro, infelizmente, né? Essa repressão, tortura, perseguição política torna-se comum no cotidiano da vida política do Brasil. Pessoal, então aqui, ó, nossas considerações gerais para a linha de hoje, né? A gente estudou na aula passada o governo do Castelo Branco, a gente chega então com o governo Costa e Silva, que era um general que representava a linha dura, né? Essa ideia de que nós vamos ter que intensificar a perseguição, vamos ter que intensificar o combate àquilo que eles consideram de subversão. Houve um endurecimento do regime, com as leis que vão tirando a liberdade de expressão, das pessoas, dos sindicatos, das organizações políticas aqui no Brasil, não é? Ao passo que aumenta a repressão, aumenta também os movimentos de resistência, que o professor tanto disse para vocês na aula do dia de hoje, né? Dentro desses movimentos, a gente destacou a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, em maio de 68, e lembrando a vocês que o ano de 1968 é um ano historicamente emblemático, né? A gente vai ter aí, ao redor do mundo todo, manifestações. Em 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, deputado de oposição do MDB, faz um discurso muito contundente criticando o governo, que é então o que o governo precisava, né? Aquele pontapé para que se decretasse o ato institucional número 5, que é o ato mais repressor dos atos institucionais que a gente teve durante o regime militar. O ato institucional número 5, ele dá amplos poderes ao presidente de fechar o Congresso Nacional, como vai ser feito, de cassar mandatos políticos, de demitir, aposentar, transferir funcionários públicos, decretar estado de sítio no Brasil, fazer intervenções nos estados e municípios, não é? E a repressão chega ao auge na década de 1960, né? Nessa transição aí, do dia 13 de dezembro do ato institucional número 5, ele demarca aí o endurecimento da ditadura e o auge dessa repressão, supressão, perseguição política e tortura a quem se opusesse ao regime militar no Brasil. Trago aqui a charge do Ziraldo, né, de 1968, então alguém pede para que o militar chame uma pessoa, a pessoa, né, bate nessa e diz: o ministro precisa falar com você. Então, antes de qualquer conversa, aí a gente tem essa agressão durante o regime militar, quando eles desconfiavam, né, que a pessoa podia ter alguma atividade considerada subversiva. Certo, gente? Na próxima aula de História, a gente vai estudar o terceiro presidente desse regime militar, que é o Emílio Médici, e os anos de chumbo da ditadura, né? A ditadura, então, chegou no auge agora. Repressão, perseguição política, tortura e essa ditadura tirando aí o direito das pessoas se manifestarem. Certo? Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus, cuidem-se. Um beijo grande do professor Paulo, um abraço e até a próxima aula de História.